capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da relação da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, que coisa linda, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sente-se com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Nós éramos servos do pecado. Servíamos ao pecado em nossos membros, ou seja, através do nosso corpo. Mas agora estamos libertos do pecado. Amém, igreja? Agora precisamos apresentar os nossos corpos a Deus para vivermos em santificação. Porque essa é a vontade de Deus, é a vontade do Espírito Santo. Amém, igreja? E nessa noite, queridos, eu trago uma palavra para vocês, aqui eu prometi na semana passada, no domingo, sobre as 6 mentiras que o inimigo conta, o diabo conta e os crentes acreditam. Infelizmente, o diabo conta algumas mentiras, algumas nós já estamos espertos, não acreditamos mais. Mas tem umas que ele conta e a gente ainda acredita. E já não era mais para nós acreditarmos. Então, queridos, eu não vou estender a introdução dessa palavra, pois a introdução dessa palavra, Deus, quando me deu essa palavra, Ele me deu baseado na vida de Sansão, do Antigo Testamento. Porque Sansão foi o tipo do crente que brincou com o pecado e se deu mal. Sansão vivia saindo fora do propósito de Deus, da vontade de Deus. Ele era um homem que foi separado para fazer a obra de Deus, para ser juiz e libertador de Israel. Mas ele, para ser o exemplo de Israel, ele era exatamente o contrário. Ele era um mau exemplo para Israel. Porque ele mesmo, como juiz, quebrava as leis. A lei de Moisés dizia que o israelense ou israelita não podia, não devia ter relacionamento, casamento com pessoas de outras nacionalidades. Israelita casava com israelita. Sansão só gostava de mulher estrangeira. Ele só gostava de mulher estrangeira. A lei do nazireado, que ele era nazireu de Deus, por isso tinha o cabelão, era um voto que se fazia desde o ventre da mãe. Não era para ele tocar, nem de maneira nenhuma, em corpos mortos, em defuntos. E ele não só tocou, como comeu mel extraído das entranhas de um cadáver de leão. Negócio nojento. E ele foi um mau exemplo. Quebrou leis. Resultado, se deu mal. Quem conhece a história de Sansão? Terminou a vida cego, porque é isso que o pecado leva, a cegueira total. Vazaram os seus olhos. Tinha perdido a comunhão com Deus. Perdeu a sua força, é isso que o pecado faz. Tira a nossa força e a nossa visão. E foi ser humilhado no lugar de um animal arrastando uma pedra grande que quebrava grãos, chamado mó. Ele era o homem que rodava uma mó
no lugar dos animais. Humilhação, cegueira, tudo de ruim, porque Sansão transgrediu a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vire para o seu irmão e diga assim: irmão, entenda, aprenda com Sansão. Sansão se deu mal. O pecado só dá prejuízo. É ou não é? Só dá prejuízo, meu irmão. Não conheço ninguém que teve lucro com o pecado. O pecado só dá prejuízo, e um abismo chama outro abismo. A pessoa às vezes comete um pecado para ver se livra de outro, é pior. Porque um chama o outro, é pior ainda. A pessoa cava uma cova e depois cai nela. Como dizia a minha mãe, um ditado interessante. Ele dizia assim: quem sua boa cama faz, nela se deita. Isso é o pecado. Então, o pecado só traz prejuízo, não presta. E tendo por base a vida de Sansão, Sansão foi um cristão que fez tudo errado. No final da sua vida, no último momento, cego, humilhado, ele se reconciliou com Deus. E Deus, que é misericordioso, longânimo, compassivo e perdoador, o perdoou no último minuto, mas não poupou sua própria vida. Ele derrotou os seus inimigos, porque o projeto de Deus não pode ser frustrado. Você sabia que o projeto de Deus na tua vida ninguém pode frustrar? Deus levantou Sansão para ser libertador de Israel e também através dele para destruir os seus inimigos. Sansão fez tudo errado. Mas o propósito de Deus, que Deus tinha dito que ele ia cumprir, ele cumpriu. No homem cego, humilhado, entendeu, irmãos? Usou ele, no final, libertou Israel e destruiu os seus inimigos. Mas Deus queria fazer aquilo ali através de Sansão com honra e não com desonra. Então, Sansão foi um personagem que acreditou muito nas mentiras do diabo. Muito. O diabo brincava com ele como um gato brinca com uma bolinha de lã. Jogava para um lado, jogava para o outro, enganava, brincava com ele. O homem era fraco. E o fraco de Sansão era mulheres estrangeiras, né? Todo cristão tem um ponto fraco. Todos os pecados são tentações para nós. Mas existe algo principal que é uma tentação maior. Todos nós temos um ponto fraco. Às vezes o ponto fraco da gente não é nem um pecadão de adultério e tal, não. Sabe o que é? É o temperamento que a gente não consegue vencer. A gente camufla, a gente esconde, a gente deixa ali de molho por um tempo, mas quando a pessoa chega e mexe, meu irmão, aí a pessoa explode. É zangado, é valente, roda a baiana, chuta tudo. Aí, pessoa que tem um ponto fraco desse, de vez em quando, passa um bom tempo, de vez em quando o diabo vai lá e cutuca. Usa alguém para te tirar do sério. Aí a pessoa explode e tal, e não sei o que, aí fica com vergonha, não quer voltar para a igreja, mas depois volta, Jesus coloca tudo no lugar. Nós temos que vigiar o nosso ponto fraco. Amém, irmãos? Precisamos vigiar o nosso ponto fraco, que o inimigo conhece. Ponto fraco de Sansão era mulher, não era? Mulher bonita e estrangeira. O que é que o diabo oferecia para ele? Mulher bonita e estrangeira, né? Então o inimigo está sempre usando as armas dele. Nós temos que deixar de ser besta e saber o que é que ele está armando, que é para a gente correr na frente. Porque para ele está sempre derrotado. Derrotado é ele, não é o povo de Deus. Então nessa noite eu vou trazer para vocês conhecimento, quem quiser anotar, sobre algumas mentiras que o diabo conta para nós a respeito do pecado, que nós muitas vezes acreditamos. E quando a gente acredita, a gente se dá mal. A primeira mentira é essa, a respeito do pecado. Essa mentira, ela é contada pelo diabo para a gente. O diabo diz assim: fulano, para a gente, brinca, rapaz, com o pecado, porque quem está no controle é você. Você para na hora que você quer. Essa é a primeira mentira que o diabo conta para o crente.
O crente cai em tentação e o diabo ainda diz para ele: conversa, rapaz, quem está no controle é tu. Na hora que tu quer, tu para com isso. Na hora que você quiser, você dá um basta. Quem está mandando na situação é você, mas na verdade não é. Por quê? Porque o pecado é uma forma de escravidão. São correntes, são algemas. Mas o diabo, ele nos dá a falsa sensação de que quem está no controle somos nós. E de que a gente para de fazer o que está errado na hora que a gente quer. É que nem aquela pessoa que é alcoólatra viciado. A gente chega e diz assim: fulano, rapaz, tu está estragando tua família, está perdendo teu emprego, pai, para com isso, para de ver. Besta, pau, paro na hora que eu quiser. É ou não é assim? Na hora que eu quiser eu paro. Quem está no controle sou eu. Aí diz: não, pronto, tá bom, pronto, a partir de hoje eu não bebo mais. Aí com 2 dias está todo se tremendo, igual o Toyota em ponto morto. Aí ele corre pro bar. Porque ele acha que está no controle, mas não está. Quem manda nele é o vício. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a primeira mentira, escuta bem, que o diabo conta para os crentes acreditam, é que o crente começa a pecar e o diabo diz assim: continua, tu está no controle, tu para na hora que tu quiser. E é mentira. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Porque a pessoa vai enfraquecendo mais e vai se enrolando mais. Tem pessoas, tem crentes que acreditaram nisso e deram uma voltinha no mundo e ainda hoje estão enrolados no mundo e não conseguem voltar para servir a Deus. Por quê? Porque no pulinho de nada que deu lá no mundo e achou que estava no controle, desmantelou seu casamento, arranjou um amante, e essa amante está colada nos calcanhar dele até hoje, ele não larga nem a pau. Por quê? Porque da escorregada que ele deu apareceu o menino. Entendeu, irmão? Aí, primeira mentira que o diabo diz: conversa, rapaz, brinca com o pecado que eu estou te dando aí, porque quem está no controle é você. Na hora que você quiser, você para. É mentira. Crente não pode brincar com o pecado, é hora nenhuma, é de jeito nenhum, é dia nenhum. Tem que ser radical. Amém, irmãos? Porque o pecado é morte. E é uma coisa que escraviza. A pessoa fica como se tivesse hipnotizado para fazer. E olhe que o diabo só oferece aquilo que você gosta. Não pense que ele não vai te oferecer uma coisa que não te chama a atenção, que não vai servir, que você não vai encher os olhos. Ele vai oferecer prato bom. Para ele, claro, para você não. Mas na sua vista, o prato é bom. Aí em cima do prato ele coloca um palitinho com um aviso: brinca aí, que quando tu quiser tu para. E é uma mentira. A pessoa se enreda, a pessoa continua. Por quê, pastor? Porque quanto mais peca, mais fraco fica. E quanto mais fraco fica, quem domina mais é a carne. Aí a pessoa cada vez mais na carne vai ter força para sair do pecado. Sim ou não, igreja? Então isso é mentira do diabo. Ninguém peca e fica no controle, meu irmão. Quando a pessoa peca, quem fica no controle é o pecado e o diabo. Entendeu, igreja? Então, quando o capeta vier lhe oferecer determinadas coisas que você gosta, e ele disser assim: faz só um pouquinho, tu para na hora que tu quiser, você vai dizer assim: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu sou santo do Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos brincar, igreja. Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, dá um sorriso, dá um sorriso. Dá um sorriso. Diga assim: irmão, não podemos brincar com o pecado. Nós fomos chamados e ungidos foi para servir a Deus em santidade. Glória a Deus. Aleluias. Primeira mentira qual é? Achar que você está no controle. E não está. Sabia, Aline? Quanto mais peca, mais fraco fica. Mas aí tem crente que cai nessa e diz assim: não, vou fazer só uma vezinha. Só uma vezinha, não tem ninguém vendo. Aí faz o que é errado, aí a carne bate palma.
Como é bom. Sabe? Aí a pessoa diz assim, vou fazer mais não, já está todo se tremendo. Meu irmão, já está todo se tremendo para fazer de novo. Sabe por quê? Porque primeiro, é uma coisa que você gosta. Segundo, quanto mais peca, mais fraco fica. Não, eu vou parar, meu irmão, não entra nessa. Isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém tem controle sobre o pecado. Por quê? Porque a carne é apaixonada pelo pecado. Sim ou não, igreja? Então, meu filho, só tem um jeito: cortar pela raiz. Amém, irmãos? Olha, uma das coisas que o diabo trabalha muito em homens, mulheres, mas nos homens, chama-se ver pornografia. Filme é só o que tem. Pornografia, imagens pornográficas, cenas pornográficas. A internet é lotado disso. Aí, muitas vezes o crente está olhando aqui o computador e o diabo começa a perturbar. Dá uma olhadinha. Depois que tu olhar, tu desliga. Aí o crente fica, não, vou olhar não. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí o diabo diz assim, que vai, rapaz, olha logo, tu tá no controle, depois tu para. Ele olha, aí bebe com os olhos, aí a carne gosta. Aí não é mais o diabo que fala, é a carne. A carne diz assim, dá só mais uma olhadinha. Quando pensa que não, o diabo roubou a tua espiritualidade, roubou a tua paz, roubou a tua comunhão, e tu tá todo errado diante de Deus. Sem saber nem por onde é que começa para pedir perdão. Por quê? Porque não foi a primeira vez que caiu. Entendeu, irmãos? Então, mentira do diabo. Dizer que você que está no controle. Pecado é escravidão. Entendeu, irmãos? Escravidão. Eu conheço uma pessoa que já foi pastor. E era pastor dos bons. Pastor. E entrou nessa história, achando que estava no controle, e se envolveu com relacionamento extraconjugal, fora do casamento. Achava que estava no controle, eu sou o cara. E ele se envolveu de tal forma que o diabo lhe preparou uma rede, de tal forma que essa segunda mulher virou um vício, destruiu o casamento, e ele saiu da obra, está afastado até hoje, isso faz anos, todo enrolado na vida. Todo enrolado, ó, Alexandre. Sabe por quê? Porque ele achou que era o cara, que ele era que estava no controle. Igreja, aprenda, não caia nessa mentira do diabo. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque o diabo tenta, depois é a carne que gosta. Quem está entendendo, faz assim para mim. Eu estou falando besteira? Não é isso mesmo? Então vamos jogar essa mentira por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando o diabo chegar para ti dizendo assim, besta, faz. Tu está no controle. Diz assim, nessa eu não caio mais não, o meu pastor me falou. Deus usou meu pastor e nessa eu não entro mais não. Nem uma olhadinha eu dou. Amém, irmãos? Vamos lá. E olhe que tem uns pecados aí que é bonito, né? Tem. Às vezes, minha irmã, tem em todo caso. Às vezes é a irmã que é solteira, estava lá fora, afastada, aí namorava, claro, o mundo é assim mesmo. Aí diz, não, eu estou errada com Deus, eu vou me reconciliar. Aí se reconcilia e diz assim, agora eu vou servir ao Senhor. Pode contar o tempo, o diabo vai botar a tentação na tua porta. Todinha lá. E ainda diz assim, vai, dá só uma bicada. Aí tu diz assim, oh, Jesus, esse pecado é tão bonito. Só uma vezinha eu estou no controle, depois eu paro. Ah, meu irmão, esse é o nosso erro. Entendeu? Por quê? Porque a carne gosta. Quanto mais peca, mais fraco fica, não é mais forte. Aí a pessoa diz assim, tem gente que ainda diz assim,
faz e erra. Já pequei mesmo, agora me desmantelar. Depois eu me reconcilio. Isso chama-se pecado voluntário. E o pecado voluntário gera a morte. Meu irmão. Aí você visita essa pessoa e fala assim: não, mas eu sei de tudo que você está dizendo aí, depois eu volto. Não? Por quê? Está se lambuzando no pecado. Só que tudo tem consequências. Tudo tem consequência. E o diabo joga logo para derrubar, meu irmão. Entendeu? Amém? Passar para a segunda mentira. Essa primeira mentira eu coloquei por base Tiago 1,15. O pecado é como uma rede de arrasto. Está aí a primeira, ó. Achar que nós estamos no controle. Tiago 1,15 diz: então a concupiscência havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tem crente zumbi, já viu zumbi? Pensando que está vivo, mas está morto. Irmão. Quem é crente zumbi, pastor? Meu irmão, tem zumbi cantando, tem zumbi tocando, tem zumbi pregando. Mortinho dentro das calças, meu irmão, achando que está vivo. Segunda mentira do diabo. Quando ele tenta uma pessoa para pecar, faz besta, teu pecado vai ficar escondido. Ô bicho sem vergonha, velho. O pé de bode é muito sem vergonha. Cai nessa quem quer, meu irmão. Faz besta, ninguém vai ficar sabendo não. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro ele oferece. Depois de feito, quem joga no ventilador é ele. Ele quer ver a casa pegar fogo. Tu pensa que o diabo vai guardar segredo do teu pecado, meu irmão? O bicho é mais fofoqueiro do que sei nem o quê. E é uma mentira do diabo, que o nosso pecado, que o pecado vai ficar escondido. Mas não fica. Primeiro, porque o peso do pecado faz com que a pessoa não suporte. Todo mundo tem um melhor amigo. Todo mundo tem um melhor amigo. Você pode não contar pra ninguém, mas quando você tiver para explodir pro seu melhor amigo, você conta. Mulher, eu vou te contar um segredo. Mas tu tem que me prometer que tu não vai contar pra ninguém. Ai. Aí acaba contando. Aí já não é mais segredo. Porque só é segredo quando está com uma só pessoa. Certo? Mas a pessoa esquece que aquela pessoa que ouviu também tem um melhor amigo. Tá entendendo, irmão? Aí a pessoa, é o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, quando a pessoa vem me contar um segredo, eu digo: peraí, vem cá. O segredo é teu, você não está conseguindo guardar, o segredo não é meu, você quer que eu guarde, meu irmão? Não conte não. Está entendendo? O dono do segredo não aguenta guardar, quer que eu jure. Aí, a pessoa que ouviu o segredo tem um melhor amigo ou uma melhor amiga, não tem? Vem cá, fulano, eu vou contar só para ti, que tu é minha melhor amiga. Aí já tem quantas pessoas sabendo? 3. Só que a terceira pessoa também tem um melhor amigo. Entendeu? Até que cai na boca de uma candinha, fofoqueira toda, e ela simplesmente publica no jornal. Vai pro Facebook. Então, e ainda mais, a pessoa que conta um segredo para outra pessoa tem que passar o resto da vida sendo amigo daquela pessoa, meu irmão. Por quê? Porque ela conhece teus negócios tudinho. Ou então, se tu brigar com ela, tem que pagar um salário por mês só para guardar os segredos. Tá entendendo, irmãos? É desse jeito. É desse jeito. Mentira do diabo. O teu pecado vai ficar escondido. Mentira. É mentira. É não pecar, meu irmão. Porque depois do pecado consumado, quem vai batalhar para jogar tudo no ventilador é o próprio diabo. Ele quer ver a casa cair, o negócio pegar fogo, meu irmão. Ele quer jogar o teu nome na lama. Entendeu, irmãos? Sim ou não? É verdade. O diabo chega com a mentira mais deslavada. Besta, mas tem ninguém te vendo não. Tem ninguém te olhando. E Deus, não tem não? Tem ninguém te olhando, só 400 bilhões de demônios. Tu tá entre 4 paredes, meu irmão. Teu carro tem vidro fumê 100%.
Mentira do cão, meu irmão. O pecado não fica escondido. É assim, meu filho. Entendeu? É mentira. Fica não. Quando o diabo disser assim, peca que fica escondido, você vai dizer assim, não, meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória! Para essa segunda eu marquei Marcos 4:22. Então, 22. Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Fica não, meu filho, não fica escondido. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos para a terceira?